Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. A todos que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Permitam-me destacar a presença das monjas aqui, das nossas irmãs beneditinas lá do Mosteiro Nossa Senhora das Graças. Sejam muito bem-vindas. Também Maria José, que vem lá da Itália, missionária da Eucaristia, que é consagrada e como característica da espiritualidade dela e de tantas outras, como por exemplo Wanda, que foi minha secretária, é ajudar os padres, bispos e diáconos na sua espiritualidade. Que Deus abençoe as senhoras. Caríssimos, caríssimas, nesta manhã desta sexta-feira, vemos com um caminho de fechamento daquilo que foi chamado por alguns de concílio, outros de sínodo de Jerusalém, onde tinha-se uma disputa e uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Basta sermos batizados para seguirmos a Jesus Cristo? Ou nós temos que observar não só a circuncisão, mas todos os outros preceitos, calendários e festas judaicas? E uma outra pergunta: o Evangelho basta ou não? Mais ou menos isso. E daí fecha-se esse caminho agora, depois que os missionários que estavam com os pagãos e aqueles que viviam mais próximos dos judeus se reuniram e discutiram pontos importantes. E sai uma carta, que é enviada então, junto com Paulo, Barnabé, e também Judas e Silas. E nessa carta, que tem a resolução, a definição do que seria uma resposta para as comunidades vindas dos pagãos, tem assim, vejam que interessante. Versículo 24 do capítulo 15. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Repito, ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Nessa carta já está escrito uma coisa que é muito importante, inclusive, termos em nossa cabeça. E eu nem vou falar para aqueles que não são de dentro das nossas comunidades, porque eles não têm culpa, porque o Evangelho deve ser proposto, mas é algo para nós. Primeiro, ficaram sabendo, já dá a expressão de que aquilo que essas pessoas fizeram em Antioquia e na região não tinha comunhão com a comunidade dos discípulos de Jesus. Prova disso que eles nem sabem que eles estão lá. Se eu envio alguém para dar um recado, se a pessoa me perguntar:
Fulano me disse isso. Sim, eu disse. Não, eu não disse. Isso acontece muito em igreja. Tem sempre aquele que fala que o padre disse, que o padre não sei o quê, e o padre nem está sabendo. Também acontece em outros lugares. Na vida religiosa isso não acontece também não. Nunca. De jeito nenhum. Primeiro ponto, esse. Eles estão falando já fora de uma comunhão com a comunidade cristã. Segundo ponto, as palavras que eles apresentam não edificam, causam transtorno. Na verdade, causam mais dúvidas do que instruem. Isso também não está presente no tempo atual, porque no tempo atual, todos que estão falando no grande aerópago do mundo sobre o Evangelho não causam transtornos. Mentiroso esse padre, porque o que mais se tem e o que mais se escuta, principalmente nas confissões, onde todos os dias nós atendemos, são pessoas que estão desorientadas por determinadas palavras, seja de leigos, religiosos, religiosas, que falam, e tem coisas que nós precisamos falar, mas precisamos saber como falar. Eles falaram de algo que eles não tinham propriedade e nem tinham autoridade para falar. Esses que estão em Atos dos Apóstolos. É necessário nós pararmos e percebermos todos que estamos nesse grande aerópago falando sobre tudo, se nós estamos realmente edificando o Evangelho ou dificultando que ele chegue até as pessoas. Palavras que causam perturbações e transtornam o espírito. Ao invés de atrair para nosso Senhor Jesus Cristo, podem causar o risco de afastar. Então aí, imediatamente, alguns que nos escutam podem dizer assim, o padre está querendo dizer então que nós temos que relaxar o Evangelho. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos nos preocupar em falar do Evangelho. Ele faz o seu papel. Ele tem a sua capacidade de transformação da vida das pessoas. O Evangelho em si, a palavra de Deus em si, ela já suscita as perguntas. E aqueles que as têm procurarão respondê-las. E aí cabe a nós sabermos se estamos realmente amparados pelo ensinamento da Escritura e da tradição para instruir as pessoas, a fim de que elas se reconstruam e não se destruam. A resolução dos Atos dos Apóstolos a respeito do calendário judaico, se é possível circuncidar ou não, se o batismo basta ou não, se o Evangelho bastava, se nós precisávamos jogar o Antigo Testamento fora e por aí vai, todas essas perguntas, todas essas questões são resumidas em 3 coisas muito importantes. Eu acredito que elas dizem muito. A comunidade reunida envia Paulo, Barnabé, Judas, chamado Barsabas e Silas, já dizendo, aqueles que passaram por vocês não estão em comunhão conosco, agora nós vamos lhes instruir sobre o que vocês precisam realmente observar no seguimento a Jesus Cristo. Já estando batizados, o que vocês realmente precisam observar? E vem as instruções muito práticas, no versículo 29 do capítulo 15. Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos. Por quê? As carnes que eram sacrificadas e oferecidas nos templos pagãos, eles não poderiam comer essas carnes. Por quê? Não é só não pode comer. Por que não se pode? Geralmente não se fala isso. Porque quando alguém acreditava em um determinado Deus e participava de um determinado culto, ao comer a carne oferecida àquele ídolo ou àquele falso Deus, quando ele comia, ele dizia assim, eu estou em comunhão com esse Deus. Ficou claro? Então, como vocês não comungam mais e não participam desses sacrifícios, não comam dessas carnes, porque vocês não estão em comunhão com esse Deus. Vocês estão em comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Porque se vocês comerem dessas carnes que foram oferecidas aos ídolos, vocês estarão dizendo que vocês acreditam neles. Aí a pergunta: vocês acreditam ou não neles? Segunda coisa, abster-se, não comer do sangue das carnes de animais sufocados. Que animais são esses? Aqueles que foram degolados para que o sangue fosse extraído, a carne fosse oferecida e o sangue fosse aspergido. O que sobraria desse sangue, então, seria comido por esses. A mesma coisa está inerente. Vocês comungam com esses deuses? Vocês comungam com esses sacrifícios? Vocês comungam com esse tipo de prática? Não. Então, perfeito. Não comunguem delas. E das uniões ilegítimas. Porque, inclusive, no contexto pagão existiam os cultos sexuais. E por aí eu não vou entrar muito em detalhes para não escandalizar os pequeninos. Uniões ilegítimas. Com quem vocês partilham realmente a vida e a profundidade daquilo que são na entrega de seus corpos? É somente um passatempo? É somente um momento? Pois bem, e concluem: vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Acabou a questão. Batiza-se, assume-se seguir Jesus Cristo, cumpre-se o seu mandamento, abstém-se da comunhão e dos rituais que não condizem com o cristianismo e siga a vida anunciando nosso Senhor. Ponto importante. E fechado. Daí então quaisquer outras coisas que possam falar, e essas falas sobre o que precisa ou não precisa observar, vai retomar de novo lá em Gálatas. Vocês vão perceber, quando pegarem a carta de Gálatas, aos Gálatas, leiam. Vocês vão perceber que esse negócio de gente falando da sua cabeça e das suas convicções está presente e causa muitos transtornos na Galácia, em Corinto. Precisamos, então, levar em consideração que as nossas falas e aquilo que nós instruímos do Evangelho não pode ser do nosso querer ou da nossa convicção particular, porque a fé não é minha, ela é nossa. A fé nos foi dada por Jesus Cristo através da Igreja, que ao longo de todo o tempo procura nos instruir e nos dar condições de sabermos como lidar realmente com a profundidade e a dignidade do ser humano que busca a Deus. Esse humano que precisa cada vez mais entender qual é realmente o seu papel diante de tantas dores, mas também as suas consolações em tantas alegrias. Esse homem, essa mulher, no tempo presente, ele não precisa se preocupar com os animais que são sacrificados aos ídolos ou com o sangue que foi oferecido, e muito mesmo não se preocupa tanto com as uniões ilegítimas. Basta pensarmos que quanto mais orientações nós damos, mais aqueles que estão perto de nós, aqueles que participam de nossos bancos, não dão muito crédito. O que não inviabiliza nós orientarmos, mas é necessário saber, estamos falando do modo correto? E daí então, antes de uma norma, é preciso apresentarmos a riqueza do seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu a receita. Uma receita prática, simples, e que, infelizmente, fala-se tanto, mas parece ter caído em desuso ou em descrédito. Justamente porque nos preocupamos e temos tantos falando de tudo e se esquecem do fundamental. Preocupam em falar das práticas e esquecem de falar do que realmente motiva uma mudança da prática no cotidiano. Ele nos diz e ressalta isso no capítulo 15, versículo 12 do Evangelho de São João.
Este é o meu mandamento. No Evangelho de São João, a síntese dos mandamentos está posta. Este é o mandamento que vocês precisam observar. E para observá-lo, vocês precisam olhar para aquilo que eu sou, para aquilo que eu faço entre vocês e para o que eu significo na vida de vocês. Não é por aquilo que falam, mas por aquilo que eu significo. Como uma criança pode significar tanto dentro de uma casa, que um homem que era dado a escutar rock ou qualquer outra música em extrema altura, briga quando o irmão chega na sua casa e coloca o som mais alto e o bebê está dormindo, ele fala: o neném está dormindo. Muda-se uma prática. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como assim eu vos amei. Gosto mais da tradução vinculada e apresentada pela tradução interlinear, diretamente do grego. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. É no presente. Ele ama agora. Então, se vocês experimentam esse amor, amem-se. E daí, quando se ama, pode-se inclusive errar, mas não com a grosseria e não com a irracionalidade, ou mesmo com a intemperança ou com o desrespeito que se erra ultimamente, simplesmente porque se ignora a riqueza de outros e de tantos, as dores das pessoas com quem se convive. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Amar uns aos outros como Ele nos ama é perceber exatamente aquilo que está no motivo pelo qual a comunidade de Jerusalém e de Antioquia se reúne para tomar uma decisão. O Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostrou o que precisávamos viver. Esteve conosco, tocou feridas, ergueu pessoas, fez com que redescobrissem a riqueza de viver cada dia, deu vida novamente, fez enxergar, abriu os ouvidos, ajudou a falar. Tudo porque Ele se aproximou primeiro e amou primeiro. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amo. Porque nesse amor compreenderão que ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Portanto, como vocês experimentaram a minha amizade, a amizade que não é aquela simplesmente de falar que se gosta, mas de se estar junto. E amigos são poucos, muito poucos. Tão poucos que não se enchem a mão. Os dedos da mão, perdão. Imagina encher a mão com um amigo, meu Deus do céu. Até porque tem alguns que são mais fortes, alguns são mais magros. Aqui, os discípulos têm uma missão. Quando se ama e deseja-se demonstrar o amor, o primeiro gesto é procurar aproximar-se. Não fisicamente, pode até nem ser fisicamente, mas aproximar-se na afeição, na abertura. Demonstrar que se está aberto para acolher. E acolher não é fazer o que o outro quer. É o grande engano que nós temos. Acolher não é fazer o que o outro deseja. Acolher a pessoa para mostrar, inclusive, na proximidade: você acha que é isso mesmo que você quer? Você acha que é o melhor para você? O que eles experimentaram, eles precisam fazer com que outros experimentem. E aqueles que nós citamos no início desta reflexão, no versículo 24 do capítulo 15, não tinham a compreensão disso. Traziam a regra e as observações, mas não a proximidade, para entender qual é a profundidade e a sinceridade daquele que busca nosso Senhor. Hoje, nesse grande lugar onde devemos anunciar o Evangelho, eu faço uma pergunta para todos nós, pregadores do Evangelho, que estamos nas redes, para todos nós que nos sentamos nesses bancos.
até para aqueles que estão nos muros dos mosteiros. O que precede a nossa ação? O cumprimento da lei do Senhor, de nos aproximarmos e mostrar a riqueza do seu amor, ou a prática daqueles que estão no versículo 24 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que as suas palavras causam perturbações e transtornam os espíritos. O que está antecedendo o nosso nos aproximar para anunciar o Evangelho? E percebam, todos os que pregam o Evangelho, e aqui nesse bojo, somos todos nós. Porque algum dia, nós já falamos assim, algum dia, se não falaram, estão isentos, o que eu acho muito difícil. Quem já se sentou nos bancos como esses, já falou alguma coisa. A gente precisa mostrar Deus para as pessoas, o mundo precisa de Deus, a gente precisa amar. Enfim, quem já falou isso de algum modo, já se dispôs a anunciar o Evangelho. Mas como está fazendo? O que precede o nosso anúncio da salvação? A regra, a lei, as restrições ou a oportunidade de dizer: venha ver o Senhor? Confiantes, de pé apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco,